Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expressa em que tentamos descomplicar o futebol. A vitória do Futebol Clube do Porto em Alvalade ainda faz eco. Os Dragões derrotaram o Sporting por 2-1 e isolaram-se na liderança do campeonato. Por sua vez, o Benfica foi buscar 3 pontos à Alverca que coroaram a semana de apuramento dos encarnados para a Liga dos Campeões. Além dos jogos da quarta jornada, o mercado de transferências também promete novidades. Para falar sobre isto e um pouco mais, temos connosco o Tomás da Cunha. Olá, meu caro. Olá, Francisco. Rui, um abraço a todos. E o Rui Malheiro, como estás, Rui? Viva Francisco, cumprimentos Tomás e cumprimentos a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Comecemos pelo clássico, que a equipa de Farioli venceu graças a gols de Luuk de Jong e William Gomes. Aliás. A verdade é que o Futebol Clube do Porto tinha dado sinais de revitalização, mas ainda não tinha enfrentado um teste de tamanha exigência esta temporada. Rui, faltava uma vitória com esta dimensão para validar a melhoria dos Dragões? Não creio, mas é importante que esta vitória tivesse acontecido e da forma como foi conseguida. No entanto, creio que aquilo que tem sido o processo Farioli, e recordar que em termos de pré-temporada é uma pré-temporada muito mais exígua em termos temporais do que é do Sporting, tudo aquilo que nós tínhamos visto até agora acabou por confirmar-se e também uma maior riqueza até, porque foi um Futebol Clube do Porto, também passou alguns momentos em organização defensiva e não tinha sido visto tanto em organização defensiva. Em relação ao jogo, creio que o Futebol Clube do Porto entrou bem logo na bola de saída. É certo que Rui Borges diz que tinha a bola mais preparada e não tenho qualquer suspeita a esse nível, porque o Futebol Clube do Porto já o utiliza desde a pré-temporada. Agora, a verdade é que o Futebol Clube do Porto conseguiu, através da bola de saída, chegar à zona de finalização com qualidade e o Borja Sainz acabou por atirar a bola ao ferro. A partir daí, vimos também um Futebol Clube do Porto, tal como dizia há pouco, que não se importou de estar em organização defensiva. Defendeu numa primeira instância mais em 5-4-1 e pontualmente em 5-2-3, mas depois acabou no seu melhor período por se estabelecer em 5-3-2 e creio que foi um momento chave com o Borja a jogar mais sobre a linha de meio campo, o que obrigava até o Rodrigo Mora a ser 6 em momento defensivo e aí foi o grande salto qualitativo do Futebol Clube do Porto na partida, por volta dos 20 minutos, com o Gonçalo Inácio a saltar o William a saltar no Gonçalo Inácio, o De Jong a condicionar o Dibas e sobretudo algo que me pareceu muito inteligente, que era a equipa do Futebol Clube do Porto forçar a saída pelo Fresneda com o Borja a meia distância do jogador para permitir que isso acontecesse. E a verdade é que o reflexo dessa situação, e o Sporting, volto a frisar que nos primeiros 15-20 minutos teve alguma superioridade sobre o Futebol Clube do Porto, é que o Futebol Clube do Porto começou a tomar conta da partida, isto porque forçou dois tipos de saídas à equipa do Sporting, uma saída mais curta, mais apoiada, que foi errática e o Sporting acabou o jogo com 30 passes perdidos no meio campo defensivo, ou então a busca de um jogo mais direto que a equipa do Futebol Clube do Porto controlou. E a própria pressão do Futebol Clube do Porto, mais bem executada e sobretudo executada em zonas mais altas, permitiu que a equipa do Futebol Clube do Porto chegasse às zonas de finalização e estivesse mais perto do que o Sporting de inaugurar o marcador na primeira parte, independentemente das duas oportunidades que o Sporting teve, uma no período em que estava francamente mais forte, com o Luís Soares a tirar partido de um lançamento lateral do Mangas para finalizar, e depois já perto do final da primeira parte, ao minuto 39, quando um lançamento Human vai buscar o Katam no corredor direito e o Katam oferece uma finalização ao Pote que acaba por não ser feliz na definição. No entanto, sublinhar que a estratégia do Futebol Clube do Porto, baseada na tal pressão um pouco mais alta, conseguiu algo que me parece extremamente determinante para o jogo do Sporting não ter sido fluido, ou seja, as linhas de passe, principalmente para o Trincão, que tinha o Alan Varela por perto, e para o Pote, que tinha o Nilén Pérez por perto, acabaram por nunca funcionar, e a verdade é que o Trincão acabou por estar, e principalmente o Trincão, muito fora do jogo durante a primeira parte. No início da segunda parte, o Sporting melhorou a pressão, creio que foi um aspecto decisivo e conseguiu encostar o Sporting às cordas, tendo mais atividade para o Trincão e para o Pote no espaço entre linhas, mas mesmo assim não a suficiente e não a habitual para aquilo que tem sido. No entanto, encostou o Futebol Clube do Porto
às cordas durante 15 minutos, e o facto do Futebol Clube do Porto estar numa organização defensiva fez com que o Farioli fizesse 2 alterações, reforçando o atleticismo da equipa, ou seja, tirou o Francisco Moura e tirou o Rodrigo Mora, que, volto a frisar, em organização defensiva estava muito perto de ser um 6, e a equipa do Futebol Clube do Porto melhorou, quer com a presença do Zaidu, quer com a presença de Pablo Rosário. Sem que isso esteja relacionado com a vantagem, ainda assim. Exatamente. Houve essa vontade de colar uma coisa à outra, mas fez parte do jogo, simplesmente. Mas não, por isso é que também não há banho tático nenhum em relação à vitória do Farioli sobre o Rui Borges. Há, sem dúvida, e acho que isso é algo que eu já tenho dito desde o primeiro episódio, o Farioli é melhor treinador do que o Rui Borges. Isso não significa que vá ganhar títulos em Barda, mas a verdade é que a equipa do Futebol Clube do Porto parece-me, aí com pouquíssimo tempo de trabalho, e isso é um fator que me importa sublinhar, parece-me uma equipa já muito consolidada a nível de processo e com menos dúvidas até que a equipa do Sporting. Depois dessa dupla substituição, e tal como o Tomás disse, não é decisiva para aquilo que vai a acontecer, o Futebol Clube do Porto marca 2 golos, explorando o corredor direito. O primeiro golo é um golo de bandeira, uma jogada de ataque posicional, em que o Futebol Clube do Porto, ligando Bednarek, Zaidu e Alan Varela, supera a primeira pressão da equipa do Sporting. Curiosamente, uma primeira pressão muito similar à que o Gil Vicente já tinha utilizado diante do Futebol Clube do Porto, com o Luís Soares a condicionar a entrada de bola juntamente com o Trincão, mas principalmente o Luís Soares era o grande responsável pela bola não entrar em Alan Varela, só que o Zaidu conseguiu no meio espaço a servir o Alan Varela, e depois a capacidade que o Futebol Clube do Porto teve para desdobrar-se pelo corredor direito, criar uma situação de superioridade em que o Froholt também participa, mas a verdade é que é sem bola, porque com bola há uma combinação muito bem efetuada entre o Alberto Costa, o William, e depois buscar o Alberto Costa sobre a linha de fundo, que cruza ao segundo poste, onde o De Jong se libertou dos defesas centrais do Futebol Clube do Porto e definiu 1-0. 3 minutos depois, e sem que se tenha jogado muito, já que infelizmente os festejos dos jogadores do Futebol Clube do Porto foram travados por uma chuva de isqueiros, a verdade é que o Futebol Clube do Porto chega ao 2-0 numa jogada muito padrão desta formação de Farioli. O Borja Sainz, após uma recuperação de bola, está no meio campo defensivo, na tal linha de 3 de meio campo, percebe que há uma situação de 2 contra 2 no ataque, serve uma bola longa, o Gonçalo Inácio ganha a primeira bola, mas é o Futebol Clube do Porto que está claramente preparado para atacar a segunda bola. Froholt, mais uma vez, muito bem, quer sobre o Koscielny, porque chegou primeiro, e bem primeiro que o Koscielny, à segunda bola. Mesmo o Ricardo Mangas podia ter um melhor posicionamento no lance e não teve, e depois a capacidade que o Froholt teve para buscar o William, e o William a ter uma jogada individual absolutamente superlativa, a definir o 2-0 com um golo de bandeira. Mas recordar que nesse lance, se o William tenha optado pelo cruzamento, o Futebol Clube do Porto, com a presença do Pablo Rosário e do Luke de Jong, tinha novamente vantagem no segundo poste. Esse segundo golo coincide com a substituição 1 minuto antes, tardia, da minha perspectiva, do Rui Borges, de renovar o flanco direito. É uma situação que nós já falámos aqui em episódios anteriores, é absolutamente imperceptível ou impossível de perceber, para ser ainda mais concreto, que o Kenda seja suplente do Jenny Catamo nesta altura, e convém olhar que o Jenny Catamo na primeira parte tem 5, 6 situações em que podia ter tirado proveito de situações de 1 contra 1 sobre o Francisco Moura e não o conseguiu fazer. Aliás, o único aspecto positivo da exibição do Catamo acaba por ser o passe que ofereceu para o Pote finalizar, o tal lance aos 39 minutos, e a verdade é que o Sporting obrigatoriamente melhorou pelo corredor direito, porque tem a sua melhor dupla pelo corredor direito, e a verdade é que Kenda, com exceção do autogolo do Futebol Clube do Porto, é o principal dinamizador do ataque do Sporting, mesmo quando a equipa do Sporting alargou a frente de ataque para 2 avançados, com a presença do Arder juntamente com o Soares, o que conduziu, do meu ponto de vista, de forma estranha, o Trincão para um papel de médio centro ofensivo, quando muito possivelmente Pote seria o jogador mais indicado para o fazer. Não quer dizer que o Trincão tenha estado mal, mas esteve muito longe do jogo, e a verdade é que Pote, tirando as oportunidades desperdiçadas, também não teve uma participação
particularmente ativa. A verdade é que o Sporting reduz num lance em que há uma combinação, e aí muito importante, do Gonçalo Inácio a surgir praticamente em cima do último terço a buscar o Mangas na esquerda, mas é um lance em que particularmente Bednarek é que é infeliz, e Bednarek é um dos grandes fracassos deste clássico, porque não esteve à altura do jogo, chuta contra o Neuen e bate o Diogo Costa. É certo que, se formos olhar para as oportunidades de golo até ao final da partida, há duas, Luís Soares e a do Trincão de fora da área, para uma defesa absolutamente superlativa do Diogo Costa, mas creio que, face àquilo que foi o clássico e face a todas as incidências, e principalmente àquele período pós-substituição com 2 golos do Futebol Clube do Porto, o resultado acaba por se aceitar e venceu a equipa que foi mais forte e mais completa, porque a verdade é que o Sporting mostrou muitas dificuldades em criar desequilíbrios durante 60 minutos pelo corredor direito, e foi uma equipa muito fraca a proteger o corredor esquerdo em momento defensivo. Parafraseando, o Rui Borges disse que as dinâmicas do Futebol Clube do Porto eram muito fáceis de identificar, mas difíceis de contrariar. Também o Sporting Tomás cedeu perante os modos ditatoriais, como joga este Futebol Clube do Porto, ou Farioli mostrou destreza estratégica suficiente para se fazer valer para não se fazer valer apenas da força bruta. Em primeiro lugar, bom jogo, bom clássico, podia ter dado qualquer um dos 3 resultados possíveis, vitória do Sporting, empate ou vitória do Porto, como acabou por acontecer. Em segundo lugar, essa frase é um grande provavelmente elogio. Tomás, e não sei se concordas comigo, o melhor clássico dos últimos 10 anos, provavelmente. Sim. Não sei exatamente se dos últimos 10, mas foi um dos melhores, claramente. Sem dúvida. E pela imprevisibilidade, qualidade tática e até do confronto estilístico, foi um jogo bastante interessante de seguir. Em segundo lugar, essa frase do Rui Borges acaba por ser um grande elogio à construção tática do Futebol Clube do Porto em pouco tempo de trabalho. E para mim, o grande momento do jogo, claro que o golo de William Gomes é fantástico por si só, na execução da jogada, mas o grande momento que traduz no fundo esta apreensão de conceitos do Futebol Clube do Porto é a forma como aos 60 minutos, aos 61 minutos, depois de um início de segunda parte até a roçar o sufoco do Sporting, com uma pressão muito mais agressiva, e aí o Porto tem o discernimento para jogar com a pressão leonina, entrar por dentro e terminar com uma grande jogada do lado direito para a finalização de baliza aberta do Luuk de Jong. Ou seja, a forma como o Porto se agarrou à ideia no momento de sofrimento traduz o nível de convencimento, vá lá, que o Farioli está a conseguir trazer para o Futebol Clube do Porto. Depois, em relação à tua questão sobre se há aqui também o lado estratégico de Farioli, claramente, sobretudo no desenho da pressão, e era uma das grandes curiosidades que tinha à partida para o jogo, e já se sabia que o clássico seria muito marcado por este confronto, ou seja, a pressão do Futebol Clube do Porto contra uma construção mais elaborada e variada do Sporting, e de facto foi essa a tendência, e principalmente o posicionamento do Borja Sainz, ali num posicionamento intermédio, também deixando o Fresneda um pouco mais livre, e principalmente o encaixe do Alan Varela no Trincão, que acabou por dar grandes garantias, de um modo geral, ao Futebol Clube do Porto ao longo da partida. Quem sofreu mais até foi o Bednarek, não só na forma como o Luís Soares, em termos de mobilidade, agilidade, destreza técnica, conseguiu ganhar muitas vezes e condicionando logo o central do Porto bem cedo no jogo, mas também pela pressão orientada muitas vezes para condicionar o pé do Bednarek, que não é canhoto, e acabou por ter muitas dificuldades para resolver a maior parte das jogadas. Neste duelo tático, o Sporting acaba por ser mais precipitado em termos de decisão e com consequências claras na forma como desperdiçou algumas oportunidades, e quando digo oportunidades não é exatamente na cara de Diogo Costa. Há uma que é mal resolvida pelo Luís Soares, no meu entendimento é o principal culpado. Concordo. Por aquele lance de 3-0 ou 3-1, se quisermos ser literais, não ter dado golo. Por isso repara-se que o Pedro Gonçalves e o Trincão, que tinham feito ótimos jogos até aqui, tiveram um nível de acerto e de influência bastante reduzido, tendo em conta aquilo que se perspectivava. Ainda assim, e apesar desta quebra, parece-me que este jogo demonstra a necessidade de flanqueadores de outro nível no jogo do Sporting, principalmente no caso do Jenny Katame. Eu acho que é gritante, porque teve na primeira parte, mas 6-7 oportunidades de encarar o Francisco Moura e muitas vezes até recuou, rejeitou essa possibilidade de enfrentar o adversário quando havia vantagem. E se formos ver o jogo do Ricardo Mangas no outro corredor, é mais ou menos a mesma coisa. O Alberto Costa, que é um lateral difícil de ultrapassar em um contra um, intimidou o Ricardo Mangas, que na verdade, quando teve sucesso, foi mais uma vez com um movimento de ruptura na origem do golo do Sporting para aproveitar um belíssimo passe do Gonçalo Inácio. Por isso,
há aqui responsabilidades diferentes, porque o Ricardo Mangas não é um titular da posição, é um jogador que está a compensar, enfim, de modo positivo, apesar de tudo podemos considerá-lo dessa forma. Em relação ao Jenny Catamo, não entendo exatamente o que está na base do pensamento de Rui Borges. Aliás, entendo pela explicação dada, a dinâmica está boa, a equipa está a ganhar, portanto podemos assumir se calhar que daqui para a frente já vai haver novidades em relação ao lado direito, onde o Fresneda também não é um jogador que acrescente muitas soluções em construção. Depois há que dar o devido destaque a alguns jogadores que não são titulares do Porto e que tiveram um papel de grande nível neste clássico. Estou a pensar no Luuk de Jong, que dentro da diferença de características do neerlandês para Samu, conseguiu ser muito útil em vários momentos, como referência. Que neste caso até marcou e já foi elogiado em jogos onde não marcou. Exatamente. Vamos construir um bocadinho a ideia que Pavlidis de certo modo também já vinha fazendo no Benfica, de que um avançado não tem somente que marcar golos, os movimentos também são importantes, a forma como totalmente permitiu à equipa ligar várias vezes, quer por baixo, quer através de lançamentos mais diretos à procura da referência. Teve também algum entendimento com o Rodrigo Mora, por exemplo, enquanto o Porto conseguiu jogar mais no meio campo do Sporting, e o William Gomes, obviamente, que não é um titular do Futebol Clube do Porto e conseguiu dar grande conta do recado e acaba por ser, para mim, a figura maior deste clássico. Depois, por baixo. O Rodrigo Mora é um caso à parte, porque ninguém duvida propriamente das qualidades do Rodrigo Mora, mesmo defensivamente acabou por conseguir desempenhar a tarefa, mas iluminou vários ataques do Futebol Clube do Porto, ali principalmente na segunda metade da primeira parte, que acaba por ser um período de crescendo dos Dragões. Finalmente, uma nota para dois jogadores, por razões diferentes. O Froholt, que mais uma vez, em termos de duelos, segundas bolas, disponibilidade para ajudas, esteve em todas, sem se destacar tanto com bola, até porque, enfim, sendo um jogador também que dá alguma continuidade, não é esse o principal papel, vá lá, que temos visto de Froholt. E o Neon Pérez, é verdade que cometeu ali um ou outro erro e até podia ter tido consequências para a equipa, mas em termos de concentração e regularidade ao longo do jogo, foi um defesa quase intratável. Uma nota também extensível ao Alberto Costa, que até tem um grande momento de compromisso quando vai àquele 3-0. Parece-vos, de certo modo, ilusória a titularidade de Rodrigo Mora, que teve circunstâncias especiais, obviamente, mas Farioli caiu na tentação, desde logo, de ir buscar ao banco Pablo Rosário e de estrear e de utilizar o jogador. Ou seja, de certo modo, recuperou um pouco mais das características que tem como base do meio campo do Futebol Clube do Porto, para refrescar as pernas, como disse na conferência, e trazer mais fisicalidade ao jogo. Tomás, parece-te ilusória a titularidade de Rodrigo Mora? Diria que sim, um pouco circunstancial, mais do que ilusória, diria que foi circunstancial, não havendo o Gabri Veiga, e também não faria muito sentido em termos de abordagem entrar com o Pablo Rosário na posição porque tem pouco tempo de casa, era isso que eu também queria dizer. E pelas características, o Rodrigo Mora é um jogador que pode dar continuidade, criação no meio campo ofensivo. Exatamente, e aproximando-se mais do Luuk de Jong, o que o Pablo Rosário, por tendência, não iria fazer se fosse titular. Por isso acho que fez o óbvio, entre aspas, o Francesco Farioli, e com um sucesso para o desempenho coletivo do Futebol Clube do Porto. Depois entrou o tal lado pragmático. Eu creio que o Farioli naquela altura estava a pensar mais em aguentar o Sporting, não estava a pensar tanto em ir para cima do Sporting e chegar à vantagem. Acabou por coincidir em termos de momento do jogo, porque o Porto chega logo à vantagem, e até foi o Zaidu que mete um passe interior, que não é exatamente a especialidade, mas isto também é mérito de treinador. Trocando as peças, o Porto não larga a ideia, e até jogadores que não são exatamente jogadores marcados pela técnica e pelo pensamento conseguem entregar isso à equipa em momentos difíceis. Portanto, essa nota merece todo o destaque. Em relação ao Rodrigo Mora, não acho que tenha passado a ser titular nesta altura, mas acho que a notícia de que vai ficar no Futebol Clube do Porto, ainda assim, mesmo com um estatuto que se calhar não era o que se pensava à partida, é melhor do que ir para o Al Ittihad. E se calhar também o tipo de lances que William Gomes tem trazido ao Futebol Clube do Porto mostra que um pouco de fantasia também cabe bem nesta equipa. E muito interessante as declarações do William Gomes no final do jogo, a dizer que o lugar é de PP. O lugar é de PP. Por exemplo, podemos comparar com o Gonçalo Borges na época passada, que teve ali uma flash naquele caso, enfim, um bocadinho rebuscada, temos que ser homens, vamos dizer dessa forma. E o William Gomes tem tido esse papel, é um jogador que trabalha bastante defensivamente, foi novamente relevante nesse sentido, e depois tem esta espontaneidade no remate, assume facilmente a jogada, mesmo sendo muito jovem, claramente à direita
É um jogador que continua com esse sentido de baliza, mas ainda assim é mais perigoso. Pode atacar a baliza de forma mais clara, mesmo deixando alguns colegas chateados por vezes. Eu estive em Alvalade a acompanhar o jogo e no outro lance percebe-se que o Luke de Jong ou o Borja Sainz não gostam muito da opção do William Gomes, mas está ali um extremo muito vertical e espontâneo para o bem. Sim, e para o mal. Está a brotar um Hulkzinho, não é? Sim, talvez não chegue nunca a esse patamar, mas é um extremo de muita qualidade e agora, como potência. lateral esquerdo, não seria, obviamente, um jogador diferenciador como é a partir da ala direita. Rui, que te parece a solidez desta linha defensiva do Porto, que continua sem sofrer golos marcados pelo adversário? Certo, continua sem sofrer golos marcados pelo adversário, e isso é uma constatação de um facto, mas a verdade é que se viu que Bednarek, nos jogos de maior grau de dificuldade, e estou a apontar obviamente para os clássicos, para o jogo diante do Sporting de Braga e para a Liga Europa, vai ser um defesa central que vai ter dificuldades, e sobretudo se é amarelado cedo, como aconteceu em Alvalade, é um defesa central que treme. E aí o Tomás teve um aspecto com o qual eu concordo em absoluto. O Nioan acabou por ser um jogador que foi muito mais o esteio da defesa do Futebol Clube do Porto do que o Bednarek. E até se repararmos que o Futebol Clube do Porto em momento defensivo coloca sempre 5 unidades, ao contrário de jogos anteriores, ainda que tenha sido também experimentada essa solução, mas menos, aquilo que aconteceu é que o Bednarek jogou muito mais protegido como central pelo meio e foi o Alan Varela a jogar como central pela esquerda nesse tipo de situação em momento defensivo, e isso também quer dizer alguma coisa, quer dizer que o Bednarek não estava particularmente estável, e eu creio que é a principal nota negativa do lado do Futebol Clube do Porto, é que o patrão do setor recuado, que fez 3 bons primeiros jogos no campeonato, no jogo de maior dificuldade abanou, e esse aspecto é um também aspecto a ter em conta. Destes. Não, é exatamente isso. Boa notícia para o Porto. É verdade, e também, obviamente, outra boa notícia para o Futebol Clube do Porto é a aquisição de Kiwior, e eu também volto a frisar, e porque já tocámos nesse assunto, quer o Tomás, eu creio que o Prpic é uma solução claramente de futuro para o Futebol Clube do Porto, seja como defesa central pela esquerda, seja também como lateral esquerdo, dentro daquilo que Farioli pretende. Agora, veremos também qual é o plano para Kiwior, se é a titularidade como central esquerdo, passando o Bednarek para central direito. Neste momento, face ao rendimento do Nioan, não se justifica. E até em termos de pressão alta do Porto, pode ser mais vantajoso ter o Bednarek como central da esquerda, porque o Alberto Costa sai muito mais na pressão em condições normais mesmo. E isso abre um espaço que pode obrigar o Bednarek, enquanto central da direita, a ter maior missões que não são tão favoráveis, exatamente. Nem mais. Mas tem o Zé Pedro, também nos leva a pensar que se calhar o Kiwior vem mesmo preferencialmente para central. Veremos. Concordo, e não esquecer que o Zé Pedro até agora tinha sido utilizado sempre como defesa direito, eu não quero chamar lateral direito porque a progressão era mínima, mas também aqui destacar que o Futebol Clube do Porto consegue vender um defesa central que, do meu ponto de vista e com todo o respeito pelo jogador, não tinha nível para jogar no Futebol Clube do Porto, por 3,5 milhões de euros, o que é absolutamente fantástico. Aliás, quase todas as transferências do Futebol Clube do Porto foram conseguidas por valores absolutamente fantásticos. Veremos também o que é que nos reserva o último dia, já que à partida o Grujic será apresentado no EK de Atenas e o Futebol Clube do Porto liberta-se claramente de um problema, até pelo salário elevado do jogador, sem qualquer correspondência dentro do campo, e também a própria saída do Vasco Sousa, que confirma obviamente a continuidade do Rodrigo Mora na equipa do Futebol Clube do Porto, que segue para o Moreirense, onde eu tenho grandes expectativas sobre aquele que será o rendimento de Vasco Sousa, porque o Vasco precisa, principalmente neste ano, de jogar com continuidade, e parece-me claramente um dos clubes cuja ideia de jogo mais se enquadra com o perfil de Vasco Sousa. E o Kiwior, acima de tudo, traz um pé esquerdo muito mais qualificado para a construção, seja com passos curtos, seja com bolas mais longas. Isso talvez seja um nível extra que o Porto pode desbloquear, porque apesar de tudo a equipa tem algumas lacunas a construir em determinados momentos do jogo, principalmente porque o Bednarek não é um central canhoto e muito menos um central capaz de encontrar soluções muito criativas. Daí nós também termos colocado a hipótese num dos jogos mais recentes do Prpic jogar como defesa esquerdo, porque tem essa também mais-valia em relação quer ao Zaidu, quer ao Francisco Moura. Ao mercado de transferências já lá iremos com mais profundidade, porque claro que sim. Em Alverca o Benfica venceu por 2-1, mas teve alguma dificuldade para dar a machadada final no encontro.
A expulsão de Amar Dedić permitiu que os ribachantes encostassem a equipa de Bruno Lage à baliza, que voltou a ser de Samuel Soares. Era de esperar, Tomás, que o Benfica concedesse tanto ao Alverca? Era uma fase da temporada difícil e acho que isso é justo deixar no ar. O Benfica começou a época bastante cedo, quase sem pré-temporada, tendo jogos muito exigentes entre Supertaça e Champions, e consegue completar este ciclo com grande sucesso. Do ponto de vista dos resultados, porque do ponto de vista das exibições, há alguns jogos menos conseguidos e este foi um deles. Acho que é comparável de certa forma ao jogo da Amadora, até pela agressividade geral que o adversário conseguiu colocar em campo. Estive em Alverca e mais uma vez o relevado também não facilitou a circulação de bola, de um modo geral. O Benfica acaba por vencer com apenas 6 remates, e isto diz tudo da dificuldade para se impor perante um Alverca que se apresentou como se imaginava que fosse jogar, mas com uma diferença, que o Alverca entrou a perder muito cedo. O Benfica entrou com os 2 laterais bastante subidos e conseguiu gerar ali uma série de cruzamentos que depois termina com aquela precipitação do Sérgio Gomes, que até ver não acrescentou grande coisa em termos de segurança à linha defensiva do Alverca. Vamos ver se consegue dar esse passo em frente, até porque é uma equipa muito jovem e precisa deste tipo de liderança. Mas esse golo madrugador do Benfica acabou se calhar por dificultar o jogo em vez de facilitar, porque deixou o Alverca mais espevitado e com vontade de explorar as saídas rápidas e verticais. É uma equipa muito vertical, tal como era o Estrela da Amadora, e com algumas individualidades que se destacam claramente. À cabeça o Chiquinho, que não é apenas um acelerador que deixa 2, 3 adversários para trás com facilidade, é também um jogador que cada vez mais consegue baixar para pedir bola por dentro, rodar sobre os adversários e depois até combinar com o James, que não é um lateral muito forte tecnicamente, mas chega muito em profundidade no corredor esquerdo. E que dá características muito diferentes ao corredor direito. Exatamente. E depois o Alverca, com o passar do tempo, foi ganhando alguma confiança. Não me pareceu que houvesse grande disponibilidade física por parte do Richard Rizzo e do Enzo Barrenechea. Senti-os algo amarrados e com algumas dificuldades para ocupar os espaços. E o Benfica ficou ainda mais frágil nos momentos de pressão e de transição defensiva. E o Alverca teve várias oportunidades travadas por Samuel Soares, que mais uma vez aproveitou esta oportunidade. A certa altura o Alverca também ativou o lado direito, com o Nozi e o Tuaizi, nomes que não são assim tão diferentes e que podem confundir-se, mas é mesmo este o lado direito da equipa do Alverca, que também acabou por encontrar alguns espaços, e o Benfica sai em vantagem para o intervalo com um jogo de algum descontrolo, mais uma vez. E a segunda parte também entra de forma algo tremida para o Benfica, mais uma vez com o Chiquinho em evidência e o Samuel Soares a responder, e depois até à expulsão acho que foi o melhor período do Benfica em termos de controle das operações, com posses de bola mais longas, criou ali uma oportunidade pelo Sheldrop, isto depois claro da grande jogada do Dedić, que termina com o segundo gol. Está claramente a ser o melhor reforço até o momento da equipa do Benfica, mas a expulsão traz de novo alguma intranquilidade e obriga o Benfica a baixar em demasia. Percebo que se critique de algum modo as substituições, mas o plantel do Benfica está um pouco curto se formos olhar realisticamente para as opções. Aliás, parece-me que esta transferência do Florentino é arriscada, no sentido de deixar o meio-campo muito escasso em opções, até sabendo que jogadores como o João Veloso ou o Diogo Prioste não têm grande andamento em termos de primeira equipa, e não sei exatamente quando é que vai voltar o Manu Silva. Exato, Bruno Lage fala de Manu Silva como se o regresso estivesse para acontecer amanhã. Pois, pelo que sabemos, não é exatamente isso, ainda pode demorar um bocadinho, e essa sim é uma excelente opção para rodar com os médios que o Benfica tem neste momento como titulares. Depois, mais uma vez, destacar a carência e sobretudo as individualidades que o Alverca foi lançando para campo. O Lincoln é um jogador que já todos conhecemos, pé esquerdo fantástico, nem teve uma grande entrada propriamente, mas é um jogador que vai seguramente valer muitos pontos ao Alverca daqui para a frente. E fiquei encantado com o Davi Gui, um jovem médio costa-marfinense, não só pelo golo, deu muita qualidade por dentro, a sair da pressão, a abrir o campo também para o Alverca tentar carregar a área do Benfica. Ainda vimos o Auschwitz a central da direita ali por 4 ou 5 minutos, depois entrou o António Silva e o Benfica conseguiu fechar a grande área, mas num jogo de pouca imposição, algum sofrimento, também pela forma como o Alverca, estando a perder, soube criar dificuldades. E uma equipa que tem todas essas soluções a partir do banco espevita pelo menos algum interesse para acompanhar. Já na época passada, Rui, o Benfica de Bruno Lage tinha estas mudanças de humor repentinas. O jogo em Alverca pode ser um sintoma de que a falta de consistência continua a morar na luz?
Sim, mas há o ponto absolutamente essencial. O Benfica teve uma pré-época de 15 dias e a verdade é que o mês de agosto seria terrível, aí começou a 31 de julho, com 8 jogos, e a verdade é que o Benfica sai com 7 vitórias, um empate, ganhou a Supertaça, apurou-se para a fase de campeonato da Liga dos Campeões e em termos de campeonato tem 100% de eficácia, mesmo, voltando a frisar, os resultados são excelentes, a qualidade exibicional é muito fraca, e dificilmente passou desse patamar até ao momento. E os jogos piores da equipa do Benfica são claramente diante do Estrela da Amadora e diante do Alverca, ou seja, 2 deslocações, sabendo-se que Bruno Lage é um dos treinadores da história com o melhor pecúlio de pontos conquistados fora de casa. Agora, o Tomás tocou nos pontos essenciais do jogo. O Benfica entrou em modo quase rolo compressor a explorar o jogo exterior, quer à direita, quer à esquerda. A equipa do Alverca, do meu ponto de vista, mais uma entrou vez com muito pouca intimidada. intencionalidade na forma como utilizou o corredor central. Também porque não há grande forma de o fazer. E se olharmos para o Ivanovic, muitas vezes caía principalmente no lado esquerdo. Isso lá mesmo. está a tal necessidade de tocar na bola, mesmo que nem acrescente propriamente ao ataque. E tu tocaste num ponto que foi essencial. O relevado estava paupérrimo, mas também não é explicação para o Benfica quase abdicar de jogar por dentro. Mas a verdade é que o perfil dos jogadores, com exceção do Enzo, que não falhou muitos passes, e aí até acho que o relevado foi o principal culpado, mas a verdade é que o Rios e o Barreiro não oferecem grande qualidade a nível de jogo interior à equipa do Benfica, e daí a presença do Sudakov, principalmente no corredor central, mas já lá iremos, vai ser uma mais-valia muito importante para o Benfica, que tem que crescer obrigatoriamente na qualidade de jogo, porque esta sequência de vitórias pode ser travada a qualquer momento face à falta de qualidade de exibição a nível coletivo. No entanto, entrada forte do Benfica, colocou-se em vantagem, estava numa situação muito confortável em termos de jogo, mas rapidamente e principalmente a partir dos 20 minutos teve uma quebra abissal, porque o ritmo imposto era muito baixo, a circulação era muito previsível, tal como Tomás e eu já aqui tocamos, o Benfica raramente procurou o jogo interior para adormecer o jogo, e quando o fez falhou passes, e a verdade é que o Alverca começou a acreditar que era possível metamorfosear o 5-4-1 num 3-4-2-1 em momento ofensivo. Creio que o Chiquinho é um jogador muito acima da média do plantel do Alverca, com todo o respeito que o Alverca merece, e até o facto de ter mais de 30 reforços para esta temporada, o que não ajuda nada ao trabalho de um treinador, mas a verdade é que a equipa do Alverca, através de um jogo muito vertical, de construção mais longa, mas até entrando no bloco do Benfica, conseguiu chegar às zonas de finalização e tem 3-4 oportunidades até ao 2-0 marcado pelo Benfica contra a corrente em cima do intervalo, que podiam ter conduzido o resultado para outro espaço, e aqui salientar muito mérito de Samuel Soares, que para mim foi o melhor jogador do encontro, juntando obviamente Chiquinho, que foi claramente um desequilibrador, e tal como o Tomás disse, e muitíssimo bem, o Chiquinho muitas vezes é visto como um acelerador, mas já é muito mais do que isso. É um jogador que conduz muito bem pelo espaço interior, tem boas combinações com o lateral esquerdo, e creio que o crescimento do Xisumba poderá dar uma melhor opção em relação ao Isaac James, que é um jogador muito esforçado, um jogador muito veloz, mas tem mais tomadas de decisão no assalto ao último terço, mas depois também teve a tal capacidade para ativar o corredor direito, com o Touazi e o Nouazi a combinarem bem e a criarem dificuldades ao Benfica, nomeadamente ao Otamendi. E Samuel Soares foi absolutamente decisivo para o Benfica não sofrer, e acaba por ser o Benfica a conseguir chegar ao 2-0, e volto a frisar, contra a corrente do jogo, num lance que começa numa recuperação alta do Rios, e depois a capacidade que o Benfica teve, ao contrário do que aconteceu após os 5 primeiros minutos, de ligar jogo entre corredores, com o Skeldrup à esquerda a beneficiar da bola do Rios, a colocar no Barreiro no corredor central, que não arriscou muito, mas soube encontrar o Dedić à largura, e depois um trabalho mais notável do Dedić em movimento interior a partir da largura, a superar 2 adversários e depois a ter um remate contundente que valeu 2-0. Eu creio que era um resultado pesado para a equipa do Alverca face àquilo que foi a primeira parte e as oportunidades que o Alverca criou. O Alverca arriscou mais no início da segunda parte, ou seja, adiantou as linhas, não teve medo de assumir construções desde trás e, sobretudo, a partir do corredor esquerdo, atraindo o Benfica para o corredor oposto para depois lançar o corredor esquerdo, criou dificuldades. É certo que o Benfica, após esse início do Alverca,
teve ali uma fase em que estava claramente a controlar o jogo, mas a expulsão, e cá está, mais uma vez Chiquinho a ter um papel preponderante, abanou claramente os alicerces da equipa do Benfica e de forma, para mim, totalmente inexplicável, Bruno Lage remete-se a um 5-3-1 sem qualquer ambição do ponto de vista ofensivo. Basta ver que o Florentino foi colocado como interior direito e o Enzo como médio mais defensivo. O Tomás já disse e muitíssimo bem, numa primeira instância o Washington foi central pela direita e o Barreiro lateral direito. Depois, bem, do meu ponto de vista, o Bruno Lage colocou o António Silva como central pelo meio, passou o Tomás Araújo para central pela direita e o Washington para lateral direito, o que deu mais equilíbrio, mas o Benfica foi uma equipa muito afundada do ponto de vista defensivo e o golo que o Alverca acaba por marcar acaba por ser consequência lógica da forma como o Benfica passou a defender tão recuado e tão baixo, com o aproveitamento de uma segunda bola por parte da equipa do Alverca para chegar à zona de finalização, com o David Gui a ter um papel importante e o Otamendi, do meu ponto de vista, a errar na forma como abordou o lance. Muito mais sólido o Tomás Araújo da segunda bola. E lidando muitas vezes com o Maresi, que tentou cair para o lado do Tomás Araújo, teoricamente, para aproveitar alguma vantagem física. Que não conseguiu impor, tirando uma finalização que tenha ao primeiro poste em antecipação ao Tomás Araújo, mas de resto o Tomás Araújo controlou, sendo que mais uma vez podemos reforçar isso, já o tínhamos dito no outro jogo em que o Tomás Araújo foi titular, o Tomás oferece em termos de construção muito mais qualidade do que o António Silva e que o Otamendi, mas veremos no futuro o que é que está reservado e o que é que está na cabeça de Bruno Lage. Eu creio que a vitória do Benfica, face àquilo que foram as incidências do jogo, foi justa, porque a verdade é que o Alverca chega ao golo do 1-2 aos 85 minutos, mas é uma exibição pobre e se o Alverca tem marcado na primeira parte e teve várias ocasiões para o fazer, o jogo podia ter tido um destino completamente diferente, porque tal como o Tomás disse, e muitíssimo bem, volto a frisar, o meio-campo com Rios, Berrenechea e Barreiro no corredor central, para mim não faz qualquer sentido num jogo diante do Alverca e, sobretudo, na fase final da partida, o Benfica reduzido a 10 não tem que se remeter ao processo defensivo, tem que continuar a atacar e a verdade é que, e principalmente creio que a organização que faria mais sentido seria o 4-4-1 e não o 5-3-1, eu creio que o Benfica podia ter tido aqui a perspectiva de avançar, mas até a própria substituição do Rios para evitar que visse um segundo amarelo, que podia ter acontecido, a verdade é exatamente essa, impediu que o Benfica saísse de forma mais corrosiva para o ataque e tivesse uma visão muito mais expectante e a procurar bater bolas na frente sem qualquer sentido, quando o Pavlidis pedia muitas vezes a bola no pé para procurar segurar e até possivelmente criar alguma combinação com o Prestiani, que, coitado, acabou por entrar para ser o terceiro elemento do pivô defensivo. E entrou no pior momento do jogo para ele. Do Benfica. Exatamente. É um extremo que não tem condições para jogar a 60 ou 70 metros da baliza. Claro que sim. A mesma coisa em relação ao Sheldon, que fez um ótimo jogo, o mais esclarecido ofensivamente do lado do Benfica, mas é isso também que o Luka Bacchio vem compensar. É um jogador que nesse tipo de cenários vai ser certamente o agrado de Bruno Lage, porque é um extremo gazela, entre aspas. Exatamente, é aquilo que Bruno Lage quer. Não sei se é o jogador que seria o ideal para o Benfica, sobretudo pensando no futebol mais associativo, e estou obviamente a falar de Carlitos Alvarez, que acho que tinha muito mais condição e seria muito mais interessante do ponto de vista ofensivo para um Benfica mais associativo. Agora, Luka Bacchio, tal como o Tomás diz, é claramente um jogador à imagem do treinador. Entre os teóricos candidatos aos lugares cimeiros, o Braga voltou a deslizar. Os minhotos foram à Vila do Conde empatar a 2 golos com o Rio Ave, sendo que só em cima do apito final a equipa de Carlos Vicente chegou à igualdade. Rui, esperavas que o Braga a esta altura já tivesse perdido 4 pontos? Muito sinceramente, face àquilo que foi o desempenho do Sporting de Braga no início desta temporada, não fico surpreendido com os 4 pontos perdidos. Acho que são pontos a mais perdidos pela equipa do Sporting de Braga, nomeadamente o facto de ter empatado em casa com a AVS, que perde com todos os outros adversários, mas a verdade é que esta equipa do Sporting de Braga continua a ser um ponto de interrogação muito grande. Continuo a achar que tem problemas a nível defensivo que são gritantes e isso viu-se na forma como o Rio Ave conseguiu chegar aos 2 golos, o primeiro de uma grande penalidade cedida de forma bastante imberbe pelo Gorbi e depois a construção do segundo golo do Rio Ave, quando o Braga já tinha conseguido chegar à igualdade, com o André Luiz a criar desequilíbrios sobre o corredor direito e depois o Cleiton a aparecer em zona de finalização com demasiado à vontade. Agora, também tem que ser honesto e creio que a equipa do Rio Ave foi
precipitada, nomeadamente o seu treinador a recuar excessivamente a equipa na segunda parte quando vencia por 2-1, a reforçar a zona intermediária para tirar um avançado, portanto a passar a jogar com 3 médios mais de perfil defensivo, um médio defensivo e 2 interiores, e isso permitiu que a equipa do Sporting de Braga na segunda parte criasse inúmeras oportunidades para conseguir outro resultado. O golo acabou por chegar muito tardiamente na partida, mérito do El Ouazzani na forma como acabou por concluir uma jogada de Gabriel Martínez que já tinha deixado boas indicações na Liga Europa e foi um jogador muito incisivo, mas não posso deixar também de destacar que o Roger oferece, do ponto de vista ofensivo, outro tipo de soluções à equipa do Sporting de Braga, ainda que o gol que o Sporting de Braga marca na primeira parte acaba por redundar de um erro esdrúxulo do Rio Ave na saída para a construção desde trás, que foi muitíssimo bem aproveitado pelo extremo do Sporting de Braga, que poderá ser, infelizmente, uma má notícia do último dia de mercado, porque há uma proposta que já se sabe do Al Ittihad de um valor muito elevado, 30 milhões de euros, e veremos se António Salvador irá resistir a essa proposta, porque na verdade parece-me que o Sporting de Braga só poderá tornar-se mais forte com um jogador como o Roger no plantel, porque é um jogador com características únicas, independentemente de me parecer, e volto a frisar que Salazar atravessa um momento de forma muitíssimo interessante e acabou por ser o principal fator de desequilíbrio da equipa do Sporting de Braga. Não entendi muito bem porque é que saiu, mas a verdade é que ele esteve muito perto de inaugurar o marcador nos minutos iniciais e foi sempre o jogador mais ativo juntamente com o Roger do ponto de vista ofensivo. E deixa-me só dar aqui mais uma nota, porque já tinha tocado no jogo anterior, ou seja, na semana anterior, não foi no jogo anterior, é que Leonardo Lelo é demasiado bom jogador para ser o terceiro central da equipa do Sporting de Braga, e isso retira-lhe capacidade depois para chegar, nomeadamente num jogo em que tem o André Luís pela frente, do ponto de vista ofensivo, em ações de criação, em que é fortíssimo, tal como a temporada está a comprovar. E é inacreditável, pelo menos foi assim que lidei com essa informação, perceber que não é questão de ser convocado, porque não esperava que fosse convocado, mas o Leonardo Lelo ficou atrás, por exemplo, do nome de Flávio Nazinho, que jogou no Cercle Bruges. As pessoas poderão não saber isto, mas o Flávio Nazinho jogou no Cercle Bruges, transferiu-se agora para o Betis, é verdade, mas tem de ser uma avaliação feita lá atrás, e portanto um jogador do Cercle Bruges está às portas da seleção nacional. Se fosse do Estoril ou do Rio Ave ou do Casa Pia, seguramente não estaria às portas da seleção nacional. Da seleção nacional. E tens toda a razão. Aliás, basta olharmos para um aspecto, e que acho que é um aspecto essencial. A transferência de Nazinho foi recente, obviamente, mas nem sequer fez qualquer minuto pelo Betis. Tem de ser uma avaliação feita lá atrás. Óbvio, para estar à porta da seleção. Como é natural. Exatamente, de acordo contigo. Enfim, passando à frente, o Braga acabou por fazer um jogo até aceitável, tendo em conta o que já vimos em certos momentos desta temporada. Mereceu claramente a vitória em termos de caudal ofensivo e teve até algum desperdício nesta partida com o Rio Ave, mas foi traído pela fraqueza defensiva, principalmente na defesa do André Luís. E o Carlos Vicente chamou o Gorbi para essa tarefa e foi completamente superado pela qualidade de condução e até de drible do André Luís, que até é um jogador que pode ser de certa forma comparado ao Luque Bacchio ou vice-versa. É isso. Não estou a dizer que são o mesmo nível de jogador, atenção. Não são, mas é um exemplo mas que fica. É uma analogia muito bem conseguida. É um exemplo que fica. Um jogador de passada larga, muito atlético, que consegue desequilibrar. Já lá vamos. E que precisa de espaço aberto para jogar, não é? Sim, e em lances de 1 contra 1 tem de facto estes argumentos atléticos que lhe permitem tirar o adversário da frente, e foi o que aconteceu neste jogo. Já tinha acontecido também em Aroca. Esta dupla do Rio Ave é fortíssima e, sobretudo, quando tiver jogos mais partidos, vai fazer estragos. O Clayton continua a achar que é um dos melhores pontas de lança do campeonato, e não sei se vai ficar no Rio Ave. É uma das dúvidas do último dia. Exatamente. Mas depois a equipa do Rio Ave é pouco funcional em várias coisas. Por exemplo, o Aguilera a médio centro, acho que é desperdiçado, não cria grandes vantagens para a equipa. O Spikic também cometeu alguns erros importantes no jogo. Depois a equipa agarrou-se defensivamente, também porque tem um ótimo guarda-redes no Mista. Mas de facto o Braga, em termos de chegada, foi mais capaz de criar oportunidades. Bom jogo do Moutinho, também do Leonardo Lelo. Continuo a achar que há jogadores que não estão a ser devidamente rentabilizados,
principalmente quando o Zalazar não consegue estar em zona frontal para daí criar oportunidades, seja no passe, seja no remate, abrindo muita posição, por vezes acaba por ser diminuído. Aproxima-se a pausa para as seleções e no momento em que estão cumpridas 4 jornadas, há 5 equipas, aliás, invictas, com destaque para o Famalicão. No fundo da tabela, os recém-promovidos Tondela e Alverca ainda não conseguiram qualquer vitória e o Santa Clara ainda não marcou qualquer gol. Quais são, Rui, os teus destaques neste arranque de campeonato? Obviamente tem que destacar o Famalicão. Não é que a nota artística seja muito elevada na equipa do Famalicão e creio que poderá render muito mais a esse nível, mas a verdade é que em 4 jogos tem 5 golos marcados, 0 golos sofridos, e atenção a esses 0 golos sofridos, porque neste momento é a defesa menos batida do campeonato e que passa claramente por um guarda-redes que parece guarda-redes de handball, mas que tem sido um extraterrestre nestas primeiras 4 jornadas, com uma quantidade de defesas absurda e que impediram que o Famalicão sofresse golos. Eu creio que esta equipa do Famalicão tem meios para crescer, tem jogadores para crescer do ponto de vista da qualidade do jogo, mas tem sido uma equipa tremendamente cínica. Teve dificuldades com o Gil Vicente, daí o empate diante do Gil Vicente, não teve até o momento, com exceção da primeira jornada em que foi amplamente superior ao Santa Clara, jogos confortáveis, mas a verdade é que há um espírito interessante nesta equipa, porque diante do AVS viu-se reduzida a 10 unidades e mesmo com 10 unidades conseguiu chegar lá através de um lance de bola parada e creio, não é a única, mas é uma das equipas muito fortes nesse momento e que tem muito trabalho a esse nível. Por isso, um destaque óbvio para a equipa do Famalicão. Queria também deixar, obviamente, aqui um destaque para o Moreirense. Não fez o melhor jogo diante do Gil Vicente, por isso perdeu, e perdeu com mérito, porque o Gil Vicente acabou por ser melhor do que a equipa do Moreirense, embora o jogo podia ter tido outro desfecho, porque a verdade é que o Moreirense esteve perto de conseguir fazer o 1-1. No entanto, nota-se trabalho de Vasco Botelho da Costa, é um treinador interessantíssimo e que merecia esta oportunidade. Destaco sobretudo, apesar de não ter sido o melhor jogo que fez até ao momento, a titularidade do Afonso Assis. É assim também que as equipas vão crescendo, a apostar em jogadores da sua cantera e jogadores que são muito interessantes, como é o caso de Afonso Assis. Por fim, o Gil Vicente eu creio que está em crescendo, mas vai-se notar mais este Gil Vicente, que neste momento é uma equipa mais segura em termos de organização ofensiva e de transição ofensiva, e destacar obviamente o grande golo do Pablo diante da equipa do Moreirense, e não é fácil superar uma dupla de centrais formada por Marcelo e Maracás, mas Pablo conseguiu, mas sobretudo olhar para este fecho de mercado do Gil Vicente e a chegada de Murillo e de Joelson, que são 2 jogadores que vão acrescentar qualidade claramente às alas desta equipa do Moreirense, que se vai tornar muito mais perigosa do ponto de vista ofensivo. E são estes os meus destaques do ponto de vista positivo. Do ponto de vista negativo, queria destacar o Vitória, logo em primeira instância. Creio que há muita dificuldade em Luís Pinto estar a passar aquilo que é a sua mensagem aos jogadores, e creio que também o próprio Luís Pinto começa a baralhar-se, e a própria apresentação do 11 diante do Arouca confirma. Exatamente, Tomás. E por acaso eu já te li sobre isso. A presença quer do Benny Mukendi, quer do Gonçalo Nogueira, demonstra já desconforto em relação àquilo que é o setor defensivo da equipa do Vitória. E eu creio, e já o toquei aqui e volto a frisar, Bruno Varela não era um esteio de segurança na baliza do Vitória, mas Charles ainda é menos. Portanto, eu creio que o Vitória tem aqui um problema. O outro estava na consistência do setor defensivo, e a verdade é que, regressando a uma defesa A4, ainda com a capacidade para depois de se desmultiplicar, porque há uma multiestrutura na equipa do Vitória, continua a não acreditar no Miguel Maga como titular do Vitória, seja a central pela direita, seja a média interior, seja a lateral direito, como aconteceu no último jogo, e depois há, do meu ponto de vista, muita confusão também naquilo que é a ligação entre o meio-campo e o ataque, e fiquei um bocado surpreendido com a conferência de imprensa do Luís Pinto pela negativa, quando diz que os suplentes trouxeram um novo impacto à equipa do Vitória, e sinceramente não senti esse impacto na equipa do Vitória. Volto a frisar, atendendo àquilo que foi a reação dos adeptos no final do jogo, não há grande espaço de manobra para Luís Pinto, que vamos ver se chega a setembro, acredito que sim, porque ninguém merece ser despedido ao final de 4 jornadas, mas a exigência vai aumentar muito, não esquecendo que na 6ª jornada há um Vitória Braga, e aí sim as coisas podem se tornar muito decisivas. Mais uma vez é um plantel
muito incompleto. Acho é que muito a melhor forma incompleto de e veremos se o descrever... Tomás Andal fica, não é, Tomás? Porque é um aspecto que também pode Sim, ainda embora não esteja a desequilibrar atravessar mais o o melhor plantel. momento, mas digo incompleto no sentido de não ter um equilíbrio entre setores. Claramente há opções para o meio campo de qualidade, mas não há nas áreas referências, nem na baliza. Centrais também acho que podiam ser de outra craveira, pelo menos um ou dois de outra craveira. A mesma coisa em relação ao ataque, que deixa muitas dúvidas. E no meio disto tudo, o Luís Pinto anda à caça de um plantel ou de um 11, de uma ideia tática coerente que o Vitória ainda não tem, e o tempo vai se esgotando. Exatamente, esse ponto é essencial. Queria também muito rapidamente tocar no Casa Pia e no Santa Clara, equipas revelação da temporada anterior. O Casa Pia é certo que tem uma vitória, mas a qualidade de jogo tem sido absolutamente confrangedora, assim como a estabilidade do setor defensivo da equipa do Casa Pia, que perdeu muito naturalmente com o Nacional neste sábado. O Santa Clara continua sem ganhar no campeonato, somou apenas o primeiro ponto. É certo que tem um jogo em atraso, um jogo que não devia ser disputado na próxima semana. Acho que não valoriza minimamente o futebol português, não valoriza minimamente equipas que são capazes de contratar jogadores que jogam em seleções. Este jogo teria que ser marcado para uma data de campeonato, nem que fosse a meio da semana. Não faz qualquer sentido ser jogado no próximo fim de semana. E, por fim, a equipa do AVS, que me parece a pior equipa do campeonato. É certo que conseguiu o empate milagroso em Braga, mas a qualidade de jogo, quer defensiva, quer ofensiva desta equipa do AVS, tem sido muito, mas mesmo muito fraca. Avançamos agora para o mercado de transferências. Antes de mais, dar a nota de que estamos a gravar 1 de setembro às 13h30, por isso pedimos desculpa por qualquer desatualização. No entanto, está publicado no site da Tribuna Express um live blog onde os nossos ouvintes se podem informar sobre o dia dos derradeiros negócios. Feito este reparo, para os lados do Dragão estava prometido um mercado histórico. Tomás, foi o investimento do Futebol Clube do Porto suficiente para suprir as lacunas do plantel? Talvez tenha ficado a faltar, como disseste, não temos todas as informações, mas talvez tenha ficado a faltar um outro médio que pudesse dar mais garantias de rotação com os interiores. Ainda assim, mantendo o Rodrigo Mora e o Eustáquio, há garantias nesse sentido. Parece-me que talvez faltasse, por exemplo, um jogador mais na linha de Froholt, mesmo não tendo a mesma qualidade, como seria nem quase mais impossível. Depois, para as alas, acho que o William Gomes vai ser o terceiro jogador, ali batendo à porta da titularidade muitas vezes, mas também fica um pouco dependente de não haver lesões para não deixar a equipa algo condicionada em termos de agressividade e 1 contra 1. De resto, o plantel do Porto está arrumado, tem opções para praticamente todas as posições, o salto de qualidade é geral. Acho que essencialmente na defesa e no meio campo o Porto tem uma capacidade de competir e de se impor até muito mais significativa do que na época passada. Nem tudo é trabalho coletivo de Farioli, embora tenha um papel obviamente muito relevante. A grande dúvida ao momento em que estamos a gravar é se Diogo Costa fica ou sai do Futebol Clube do Porto. Está a fazer um brutal início de época, não só pelas defesas, e em Alvalade acabou por ser mais uma vez importantíssimo no jogo, mas também porque é um jogador que tem sido rentabilizado ao nível de construção, atraindo muitas vezes a pressão. É um jogador que descobre soluções mais curtas ou com uma distribuição mais longa, portanto é o guarda-redes perfeito para o Porto e parece estar a subir de forma novamente, ou a aproximar-se do máximo potencial. Por isso há essa curiosidade. De qualquer forma, o Ricardo Velho também é um bom guarda-redes, não ao mesmo nível, claro. Rui, a chegada de Kivior era necessária para o setor defensivo? Era, porque o Tomás tocou num ponto essencial. O Futebol Clube do Porto precisa de soluções alternativas, e uma das batalhas do Farioli nestes últimos dias, depois de ter conseguido formar um 11 base, é robustecer a nível de opções o plantel, e creio que o Kivior não só robustece, como pode ser a opção titular, quer como defesa central pela esquerda, quer como lateral esquerdo, beneficiando a equipa a nível da construção, quer curta, quer longa. Acho que é uma aquisição muito bem conseguida por parte do Futebol Clube do Porto. Acredito também que o Pablo Rosário em determinados momentos também será importante, e depois junta também e como interior, muitas vezes se calhar que não é a posição mais de origem favorável assim, para ele, exatamente. Isso é um ponto essencial, sobretudo porque é um jogador claramente de perfil marcadamente defensivo, tal como estavas a sublinhar, e muitíssimo bem, mas que é um jogador que também acrescenta algo que esta equipa do Futebol Clube do Porto procurou, que é jogadores que tenham sido capitães nas suas equipas e que tenham um perfil de líderes, e é o caso do Pablo Rosário. Do meu ponto de vista, e concordo com o Tomás, falta um médio que possa competir em termos de atleticismo com o Froholt, porque em termos de qualidade não é fácil. Creio que
poderá ser essa uma das preocupações do Futebol Clube do Porto. Veremos também se não consegue algum empréstimo de última hora, ainda que me pareça que para isso acontecer teria que sair Eustáquio, e depois no ataque admito que possa haver até ao fecho do mercado uma surpresa com um quarto extremo. Veremos se acontecerá ou não, mas creio que é necessário mais um jogador para os corredores laterais, mesmo que não seja para ser titular, mas é preciso perceber que em Alvalade Denis Gul acabou por fazer quase 20 minutos como jogador a partir da ala direita, e se ele tem limitações como ponta de lança, como extremo, então nem sequer se fala. Na Luz, Bruno Lage disse que ia ter muito trabalho nas últimas horas do mercado. O Lukebakio aparentemente será reforço do Benfica e recentemente também chegou o Sudakov. Quem são estes jogadores, Rui Malheiro, e o que podem acrescentar ao Benfica? Posso já adiantar que, à partida, o mercado do Benfica está fechado, portanto, Bruno Lage vai ter um dia muito tranquilo neste dia 1 de setembro. Sudakov é um jogador absolutamente determinante, eu vejo muitas vezes definido como um 10, eu não acho que seja um 10, eu acho que é um 8 com capacidade para jogar a 10. Creio que vai multiplicar o número de soluções na equipa do Benfica. Eu prefiro, obviamente, o Sudakov no corredor central. Lico Tomás escreveu e muitíssimo bem numa jogada antecipatória que em alguns momentos a Bruno Lage vai utilizá-lo a partir do corredor esquerdo. Também estou convencido que sim, não é o papel ideal para Sudakov. Sudakov é um jogador que se encaixa perfeitamente no 4-2-3-1, pode ser 10, pode ser o 8 mais incisivo em termos de construção, encaixa perfeitamente no 4-4-2, tal como o Tomás disse. Acredito que em vários momentos Bruno Lage vai optar por colocá-lo no corredor esquerdo. Eu acho que seria mais útil em termos principalmente de campeonato nacional a jogar como 8 ofensivo, ficando depois um médio mais fixo em termos de construção. É certo que exporia mais o Benfica, mas para jogar contra blocos baixos acho que seria importante. Em 4-3-3 é um excelente médio interior esquerdo, até acho, muito sinceramente, que é a posição e a estrutura em que o jogador desenvolve mais futebol, porque tem visão de jogo, qualidade de passe, muito forte na ruptura, capacidade de condução e de finalização, principalmente fora da área, e também a facilidade de visar a baliza adversária com os dois pés, e até numa possibilidade de 4-3-1-2 que não me parece execuível com Bruno Lage, poderia ser tanto o número 10 como o interior ofensivo. Em relação ao Lukebakio, aquilo que me parece é que é um jogador à imagem do treinador, não me parece o reforço ideal para a equipa do Benfica, muito sinceramente, independentemente de poder vir a acontecer com ele marcar alguns golos em situações de diagonal da direita para o meio para depois explorar o seu pé esquerdo. Tenho algumas dúvidas que o Lukebakio vá beneficiar muito o Benfica em termos de corredor direito, porque eu acho que pode tirar protagonismo ao Dedic e ao Washington, e o Dedic e o Washington estão a ser jogadores muito importantes no início de temporada do Benfica. Sendo que o Lukebakio joga à esquerda, de facto, mas não é nem perto a mesma coisa. Exatamente, e é esse o ponto que eu ia tocar, antecipaste, também já são muitos anos de trabalho em conjunto, é que o Lukebakio em algumas situações pode ser utilizado por Bruno Lage a partir do corredor esquerdo, e eu creio que essa situação, tal como o Tomás disse e muitíssimo bem, não me parece ideal, mas será um jogador que a partir do corredor esquerdo vai buscar mais cruzamentos e sinceramente não é o ponto em que é mais forte. Aliás, basta ver o número de assistências que ele tem, que é bastante diminuto face ao número de golos, que é mais elevado, quer numa Bundesliga, quer em La Liga. Agora, não é um jogador constante, e esse aspecto parece-me importante. Também não é um jogador que gosto muito de ficar no banco, também seria mau se fosse um jogador que gostasse de ficar no banco. Tem tido alguns problemas nos clubes por onde tem passado, em termos de compromisso, em termos de trabalho de treino. Veremos como é que será no Benfica. Agora, é um jogador que em jogadas individuais pode marcar a diferença, e depois tem um perfil que Bruno Lage aprecia muito. É um jogador fortíssimo a atacar em espaço aberto, um jogador tremendamente veloz, tremendamente potente, e que depois tem essa capacidade de finalização, mesmo que no último terço, em várias situações, e isto obviamente do meu ponto de vista, tome mais decisões. Tomás, confiando nos rumores, o Benfica tentou muitos alvos que foram falhados. Com as últimas opções da lista de compras, o Benfica está pronto para atacar todas as frentes? Acho que o Lukebakio, sendo muito diferente do Aktürkoğlu, compensa essa vaga no pensamento de Bruno Lage. Embora jogue preferencialmente à direita, mas é um jogador com um poder atlético que acrescenta algo que o Benfica não tinha nesta altura. Depois há aqui algumas questões que devem ser levantadas.
olhando para a carreira de Luca Bacchio, sempre jogou em dois tipos de equipa, ou equipas que até têm um perfil mais baixo e por isso há muitos espaços para contra-atacar e para conduzir e para levar a bola e assumir a jogada, ou então, por exemplo, remetendo ao Sevilha, onde tinha a liberdade e a responsabilidade de assumir todas as jogadas, porque são equipas muito vazias em termos de qualidade individual, e o Luca Bacchio destacava-se. Acho que atleticamente é impressionante e até nos grandes jogos será um recurso muito explorado pelo Bruno Lage para corridas, para dar saídas, transportar a equipa para o ataque, tentar essas jogadas individuais. Não é um médio criativo como é o Carlos Alvarez, nem é um jogador de agilidade refinado como é o Musa. O Benfica prefere ter uns... É um avançado, não é, Tomás? Sim, eu vejo como um avançado, embora por tendência tenha sido descaído para o lado direito, que é onde encaixa melhor, até por ser canhoto, e pode procurar muito a baliza, e é um jogador que vai fazer essas diagonais sempre a tentar baliza, mas não tem exatamente um pensamento coletivo, como tem, lá está, o Carlos Alvarez. É um jogador que procura muito essa responsabilidade, força muito individualmente, provoca coisas no jogo, sempre. Agora, se é para o bem ou se é para o mal, acho que é o que vamos descobrir. Aliás, vi os números de dribbles ou de take-ons, como chamam lá fora, que é passar pelo adversário. Acho que o Luca Bacchio tem alguns recursos em estático, na forma como troca os pés, por exemplo, à frente do adversário. Isso. Mas não é um jogador muito imaginativo contra blocos baixos, até porque não teve exatamente essa carreira. Se formos olhar a carreira do Luca Bacchio, não é marcada nitidamente por isso, mas acho que é um recurso interessante, pelo menos. Depois vamos ver como é rentabilizado. Em relação ao Sudakov, menos dúvidas, é um jogador de craveira que pode adaptar-se a diversos papéis e que acrescenta aquilo que faltava ao Benfica em termos de pensamento e definição em zona frontal. No Sporting, Ioannidis deverá ser reforço, enquanto o Arder seguirá o caminho oposto. Seguindo a lógica de preencher o plantel com jogadores da confiança de Rui Borges, também Jota Silva poderá chegar. O treinador do Sporting, Tomás, tem equipa para revalidar o título? Eu acho que tem equipa para revalidar o título, mas não me parece um mercado que tenha acrescentado tanto quanto isso ao Sporting, faltando, atenção, a saber a tal lógica do extremo esquerdo, que se for Jota Silva é diferente de ser um Kevin ou um Yeramay. São jogadores de qualidades diferentes e de mais-valias totalmente distintas. Em relação ao Jota, é um jogador de rotação que pode ser útil para a agressividade e pela forma como ataca a baliza, tem alguma capacidade de finalização e isso acrescenta sempre em termos de rotação. Agora faz falta e por exemplo, olhando para o último jogo, entrou o Alisson naquela ponta final, já com o Pedro Gonçalves muito desgastado e sem acrescentar grande coisa. Entrou o Alisson, que não é jogador de primeira equipa nesta altura em relação ao plantel de Rui Borges. Portanto, vejo a necessidade de ter esse jogador agitador que possa também criar pelo lado esquerdo. Não sei se chega Jota e este jogador ou se só Jota, veremos isso. Em relação aos pontas de lança, a entrada do Arder nos vários jogos que fez esta temporada diz quase tudo sobre a impossibilidade de continuar em Alvalade. Nem é um grande negócio, é verdade, porque é vendido pouco acima do que os valores que custou ao Sporting, mas se prestarmos atenção às jogadas do Arder, a maior parte são resolvidas individualmente, com remates sem qualquer nexo, e isto não é viável, nem para o treinador, nem para os colegas de equipa. Basta ir aos estádios e vemos frequentemente o Luís Soares ou qualquer outro a pedir explicações ao Arder, e tem toda a razão de ser, porque o futebol é um jogo de equipa, e se o Arder não perceber isso, não vai ter uma grande carreira, isso é absolutamente claro. O Ioannidis entra mais no molde de avançado que o Sporting tem em Luís Soares, e até me parece algo próximo ao Paulinho, um jogador que está confortável a jogar de costas para a baliza, a trair, para gerar espaços, que consegue também ter algum peso nas diagonais e na forma como ataca a área, não sendo exatamente um matador. Acho que pode dividir responsabilidades com o Luís Soares. Parece-me que o colombiano, até pelo que tem feito, parte à frente do Ioannidis, mas é um jogador que o Sporting já queria há algum tempo e por isso, de certa forma, entra numa lógica de coerência. O Sporting foi à procura dos alvos que já tem identificados há algum tempo, mesmo mudando de treinador. Se o papel de Ioannidis parece mais definido, Rui, onde é que imaginas que Jota Silva se possa enquadrar nesta equipa do Sporting? Eu creio que é um reforço excessivo para a equipa do Sporting. Eu creio que o Sporting precisava mesmo, era de um jogador com características para jogar sobre a ala esquerda. Tem duas soluções e procurou muito essas duas soluções, que são duas soluções totalmente certeiras por parte do Sporting, quer o Yeramay, quer o Kewin, mas não me parece que vá conseguir
ter sucesso nessas operações. Se tiver, será absolutamente esplêndido para a equipa do Sporting. Agora, em termos do Jota Silva, eu creio que se não vierem reforços será uma opção para o corredor esquerdo, mas não me parece ser um jogador com a capacidade para desequilibrar num nível que o Sporting é exigível, quer sobretudo em termos de Liga dos Campeões e nos jogos de maior grau de dificuldade. Nos jogos de menor grau de dificuldade, a capacidade que tem para atacar o espaço pode ser importante como suplente utilizado, mas não mais do que isso. Em relação ao Ioannidis, concordo inteiramente com o Tomás. Aqui a dificuldade poderá ser complementar os dois avançados, até pelo perfil bastante semelhante, e também porque Rui Borges não é um treinador particularmente talhado para jogar com dois avançados sem ser em situação de recurso, e veremos como é que Ioannidis, eu estou completamente de acordo, Soares parte claramente à frente, o Ioannidis vai e face ao investimento que também foi feito, não foi um investimento assim tão pequeno quanto isso, 23 mais 3, mais uma percentagem futura numa mais-valia para o Panathinaikos, vai sentir como um suplente utilizado na equipa do Sporting, e creio que esse será o problema essencial. De resto, creio que este último dia servirá para o Sporting colocar alguns dos seus jogadores sedentários, com o Santos Justo claramente à cabeça. Ficamos a aguardar mais novidades. O episódio desta semana fica por aqui. Connosco na Sonoplastias esteve a Salomé Rita. Uma boa semana a todos. Até breve. Um abraço. Até breve, um abraço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.